Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Ficamos um tempo parados, estamos a preparar o melhor material para trazer aqui a debater assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo em particular. E nós voltamos, ou regressamos com o programa Olho Visionário, e nós voltamos mesmo para poder debater estes assuntos que o caro telespectador já conhece. E no programa de hoje nós temos dois assuntos que nós nos propusemos a poder trazer para si. O primeiro tem que ver com o processo de recenseamento eleitoral para garantir a realização das eleições autárquicas 2023, já no próximo mês de outubro. Então queremos olhar para este processo, ver as ilações que podem ser tiradas do decurso do mesmo. O segundo assunto que nós queremos debater hoje é a resposta da comissão criada para poder avaliar a viabilidade da realização das eleições distritais em Moçambique no ano 2024. E a comissão diz que não há condições, é necessário que seja adiado. Então vamos olhar estes dois assuntos aqui e para o debate de hoje trago o convidado que é painelista residente aqui do Olho Visionário, o Dr. José Filipe, a quem vou saudar agora. Boa noite, José Filipe, bem-vindo ao programa e bem-vindo de volta ao nosso telespectador. Muito boa noite, senhor apresentador. Primeiro queria agradecer a Deus que nos dá o dom da vida, saudar aos telespectadores que neste preciso momento vão perder o seu minuto de tempo para poder acompanhar o nosso debate. E vamos ao debate. Muito obrigado. Então, é com o Dr. José Filipe que eu vou debater esses dois assuntos que já apresentava. Primeiro, vamos falar do recenseamento eleitoral, as ilações que podem se tirar deste processo até agora. E o segundo assunto que nós vamos debater é relativo à questão do adiamento proposto pela comissão criada para avaliar a viabilidade da realização das eleições distritais no ano 2024. Mas para já, como de praxe, vamos olhar para o ponto prévio do Dr. José Filipe no programa Olho Visionário de hoje. Bom, eu preparei dois pontos prévios. Primeiro ponto prévio trata-se do lançamento da campanha de vacinação, que decorreu durante esta semana, foi no dia 25, um episódio que aconteceu na província de Manica. Em pleno lançamento da campanha dirigida pela governadora da província de Manica, uma senhora trazia o seu bebê, que aparentava ter 3 a 4 anos de idade, sentiu-se mal, estamos no período de cólera, então pediu à mãe que desejava fazer necessidade maior. Por sinal, acompanhou a criança para a casa de banho, latrina neste caso, depois de satisfazer as necessidades biológica, neste caso maior, na tentativa de querer se retirar da latrina, a criança escorregou e entrou dentro da fossa. Em prol disto, a mãe correu, comunicou às autoridades locais, houve a necessidade de mandar vir a equipa de salvação pública, neste caso os bombeiros, fizeram-se presente com todo o aparato, caminhões, água, escadas. Que o espanto, quem salva a criança é um cidadão pacato, um jovem, sem meios próprios, nem máscara, nem luva. Trataram-se de amarrar o jovem com uma corda, entrou lá dentro, salvou a criança e tirou. E o bombeiro, cara sem vergonha, carrega a criança e começa a caminhar com a criança para a sala de recepção e tratamento. Felizmente, graças a Deus, a criança foi submetida a exames médicos, está fora de perigo. Então, reparando esse episódio, praticamente os bombeiros ali nada fizeram. É uma situação que é de repúdio, neste caso, na sociedade em geral. Então, há que reparar muito bem qual a fiabilidade do trabalho do bombeiro. Gastou combustível, o tempo, deslocou para o local, chega lá, nada fez, entrega a um cidadão para poder salvar a vida à criança. Os bombeiros, a maior parte deles, falo no exato, pela questão concreta de Vilanculo, eles estão alocados nos aeroportos e sempre que são chamados para uma intervenção, tendem a dizer, olha, nós somos bombeiros do município, não somos do governo, somos do aeroporto, só estamos a prestar uma ajuda.
O que tem a dizer sobre isso? Será que é este papel ou então há necessidade aqui de ou trazemos eles para o governo ou criamos uma força de bombeiros específica do governo? Cada localização geográfica, neste caso cidade ou vilas especializadas com serviços de bombeiros, é responsabilidade do governo local. Neste contexto, os aeroportos de Moçambique, sobretudo o aeroporto internacional, nós temos aqui Vilanculo Internacional, está habilitado os serviços de bombeiros para o trabalho que é da sua responsabilidade. Neste contexto, o município, por exemplo, é a sua responsabilidade também ter serviços de bombeiros. Estou certo que estão a evitar esforços de modo um dia possuam também sua frota de caminhões e treinem sua própria tropa, como nós hoje em dia estamos a ver, temos aí a Polícia Municipal. É de responsabilidade do Conselho Municipal. Por isso, muitas das vezes, quando há incêndio a nível da cidade, pedem aos bombeiros, os bombeiros chegam sempre tarde. Carece de uma autorização a nível central, da direção máxima para poder se deslocar. Não temos avenidas, não temos ruas identificadas, porque há códigos próprios para o carro deslocar e ir ao local do incêndio. Por isso temos tido esses problemas e sempre damos culpa ao bombeiro. Chega tarde, não é NBB, chega tarde. É a burocracia. Uma regra que só gera a eles. Tem uma autorização do nível do topo que para deslocar e fazer uma intervenção merece esta autorização. O seu segundo ponto prévio, Dr. Zé? O segundo ponto prévio tem a ver com a visita da Sua Excelência Adélia Ertina Zalombo Macocolo, que é a primeira secretária do Comitê Provincial ao distrito de Vilanculo, 2 dias de trabalho. Sua porta de entrada foi o posto administrativo de Mapinhano. Neste caso, uma agenda de trabalho, como tem feito a nível da província. Dessa vez escalou o distrito de Vilanculo. Trabalhou em Mapinhano, trabalhou em Vilanculo, com foco centrado no ponto de recenseamento eleitoral. Exaltar a população, porque é um dever da cidadania, não só sobre a segurança, foi um dos pontos também abordado. Temos que ser vigilantes, sobretudo a movimentação da população do rumo a Maputo, que às vezes podem estar infiltrados os terroristas, temos que estar de olho. Não só prevenir também das doenças endêmicas, estamos no período de cólera, onde a nível nacional fala-se muito de cólera, então uma tentativa de exortar, mobilizar a sociedade de modo a cumprir com essas regras. E não se esqueça também que estamos ainda perante o período do Covid-19. Que estejamos sempre em prontidão, não só avaliar o desempenho do partido no poder, sobretudo suas realizações. Podemos testemunhar hoje, por exemplo, ao longo da estrada que liga Construa são 2 km de Escome, onde se realizou o comício, estavam lá a roncar caminhões e niveladores, a procurar reabilitar as estradas danificadas devido à passagem do ciclone Fred. Não só aquela rua, há intervenções que estão sendo feitas, que é a obrigação da idilidade. É um trabalho abnegado, esforço da idilidade, com vista à melhoria de condições de vida, transitabilidade do município da cidade de Vilanculo. Muito obrigado, José Filipe. Já falava até no seu ponto prévio segundo, que é uma das recomendações que foi deixada aqui pela visita que está em Vilanculo, da questão do recenseamento eleitoral. E, por acaso, o recenseamento eleitoral é o nosso primeiro tema a debatermos no dia de hoje. A primeira pergunta que eu faço em relação a este ponto, como que está a ver o discurso do recenseamento? Como está a ver o discurso do recenseamento eleitoral de Moçambique? Antes de dar o juízo de valor sobre o seu discurso, queria aqui trazer o termo recenseamento como o seu conceito. O recenseamento é um ato cívico de cidadania que visa registrar. Para registrar, pode ser registrar a população, registrar os animais, registrar atividades agrícolas, e por isso tem havido 10 em 10 anos aquilo que chamamos de censo de população e habitação. Mas para este momento, este período que foi definido pelo CNE, que é de 20 de abril a dia 3 de junho, trata-se de recenseamento eleitoral, que trata-se de uma atividade, um processo de registro nos cadernos de recenseamento eleitoral, visando que o cidadão possa obter o cartão de eleitor, que é um processo preliminar, porque no processo de eleições democráticas em Moçambique, desde a década de 90, preconiza que
Este processo encontra-se dividido em duas fases. Tem a fase do recenseamento eleitoral e tem a fase de votação. Então, antes de você chegar na votação, deve primeiro se recensear. Então, está a decorrer este processo. Não diria sem sobressaltos. Todo o processo tem suas fases, tem suas dificuldades a partir da aquisição dos materiais. Houve um trabalho de censo piloto, que aconteceu na província de Manica, mas na província de Maputo, e encontraram dificuldades estão sendo ultrapassadas gradualmente. Quando se enfrenta um certo processo, estou a falar neste caso, por exemplo, novas máquinas, sempre tem que encontrar alguns obstáculos. Mas de lá para cá estão sendo supridos essas dificuldades. O próprio processo em si está a decorrer sem sobressaltos, agora defino categoricamente, e os eleitores estão a fluir em massa, estão a licenciar, pese embora pode haver situações de reclamações. Num certo processo não falta uma reclamação. Chegou, marcou a bicha como regra de cumprir e adquirir o seu cartão de eleitor. E queria aproveitar mesmo, através das câmaras de VTV, a cidadania é feita com base no processo de licenciamento eleitoral. Obtendo o cartão de eleitor é a única vantagem que você como cidadão tem de participar, decidir, propor ideias, ser proposto, ser eleito neste Peru Moçambique. Muito obrigado. Doutor Zé Felipe, um dos constrangimentos, o processo, como dizia, o processo está bem, mas também tem algumas coisas. A questão das máquinas já aqui referenciava, é um investimento, é um instrumento novo que nós é preciso estar apropriado a eles, principalmente porque temos formado pessoas para poderem utilizar, alguns sem muita capacidade mesmo na informática. Mas vamos olhar aqui para um dos assuntos que é contestado, que é muito discutido, não contestado, muito discutido em relação a este processo, é o investimento feito, por exemplo, para o próprio processo de decorrer. Em alguns pontos de Moçambique teve que se alugar helicópteros, teve que se alugar carros para poder fazer chegar. Mesmo aqui em Vilanculo temos este processo. Como que olha para o processo, para essa questão do investimento feito, principalmente para aluguer de máquinas para funcionamento, quando algumas vozes defendem que poderia ser até compra, já que estava-se a prever este processo, podia-se comprar esses elementos. Como que olha para o investimento feito para este processo exatamente? Quando precisamos de uma coisa eficiente, um processo fiável, credível, tem que se investir. Até deviam falar sobre aluguel de viaturas. Está agora já não compra carro, aluga viaturas. Estão a falar de alugar helicópteros para transportar, aluga-se viaturas. Todo o processo para sair perfeitamente precisa de um investimento. Mas também não podemos reparar apenas dos investimentos. Temos que ver a evolução do próprio trabalho de CNE, a partir da década de 90 para cá. Lembra-se que nós iniciamos a fazer o licenciamento eleitoral a partir do registro à caneta, numa folha. E tirávamos fotografia, era preto e branco, e colávamos. Foi uma fase, evoluímos, chegamos numa fase já digital, em que inseríamos os nomes e tirávamos o boletim, e vinha lá a fotografia do indivíduo, e dobrávamos, punhamos autocolante. Foi uma fase para não mudar, estávamos a evoluir. E nesta fase, consideramos um ponto mesmo no topo. Não sabemos aonde que vamos. Adquiriu-se uma maquinaria conhecida por PVC, que imprime um cartão especial, biométrico. Um cartão biométrico, sim, em que este cartão tem um custo zero. Custo zero no sentido de carta de condução são 2.500 meticais. BI ronda os 180 a 90 meticais. Passaporte não quero falar, são campanhas por aí assim, mas este não custa nada, 0 meticais, só o valor é de formar a bicha, formar a bicha para adquirir esse cartão. Então evoluímos bastante em termos de maquinaria, houve investimento para adquirir esse cartão, que este cartão durante 5 anos a pessoa conservando tem um documento especial em paralelo com o seu bilhete de identidade, é mais um ganho. Por isso, investir é para a melhoria. Se faz essa questão, por que este é de borla e os outros precisam de um investimento até às vezes que chega a equiparar-se ao salário mínimo nacional? Como vedes, este processo de licenciamento eleitoral, o processo eleitoral, ele acontece 5 em 5 anos. Acontece 5 em 5 anos. Estou certo que o governo procurou planificar de modo a adquirir essas máquinas
que possam produzir um documento de grande valor. Daí que estamos a falar de maior investimento. Os documentos atuais que nós temos, biométrico, como BI, carta de documentação, são imediatos. São imediatos, produzem, devem cobrar-se o dinheiro para sempre existirem. Enquanto este é processional. Tem 5 em 5 anos para adquirir. Então, acumulou-se um grande valor para poder ter-se... Será uma estratégia para conseguir mais pessoas para recensear, uma vez que parece que o direito, o dever da cidadania, as pessoas tendem a abandonar, porque algumas, em algum momento, olham como não havendo necessidade de continuar a votar, alguns abstêm-se. Será esta uma estratégia de não cobrar? Será uma estratégia de buscar as pessoas para poderem participar deste processo, ou é uma outra razão que podemos aventar? Eu não diria que seria uma estratégia, mas sim estamos esperando um processo de evolução, como estava a dizer há pouco tempo. Essa evolução pode acontecer também nos BIs? Nos países mais avançados, como o caso do Brasil, se você não tem cartão de eleitor, não compra algum produto no supermercado, não apanha um meio de transporte para o seu destino, quer voar para outros países. Significa, estamos assim ensinando uma cidadania de gozar de direitos cívicos de uma certa sociedade. Porque, ao fim e ao cabo, se formos a ver, o recenseamento, no fundo, é obrigatório. Obrigatório porque você tem que recensear para fazer sua escolha, ser escolhido, sentir-se íntegro dentro da sociedade, onde há quem te protege nessa sociedade. Então, este que te protege, qual é a vantagem dele? É ser escolhido. E ser escolhido, qual é o mecanismo? É ter um cartão de eleitor para ir votar. Então, a integração de um cidadão dentro da sociedade permite que o indivíduo seja obrigado a ter aquele cartão. Então, é um esforço do governo, há que louvar bastante. Estamos numa fase muito avançada em termos de crescimento e parabenizo até desde já a Comissão Nacional de Eleições, junto ao Secretariado Técnico de Admissão Eleitoral, por esse esforço, por esse mecanismo, essa estratégia, esta visão de propor haver exatamente o documento biométrico. Obrigado. Chamado cartão de eleitor. Uma última questão em relação a isto. Podemos assistir, por exemplo, em outras zonas, em outros pontos do país, principalmente na Zona Norte, há muitas queixas em relação a este processo. O exemplo de cartões sem assinatura e sem a identificação do famoso fingerprint. O que dizer ou o que se esperar deste processo, principalmente da consequência imediata que é o processo de eleições, tendo em conta esta situação que já está a decorrer? Tenho a sorte de eu ser formador. Participei na formação como formador provincial, percebi todo o processo em si. Há muita falância por aí assim, e tivemos algumas situações que algumas não são da minha responsabilidade, mas eu como técnico que vivi o processo, são várias técnicas que os brigadistas cometem. Aquelas máquinas são sensíveis. Aquelas máquinas não querem uma posição diferente daquela da formação. A posição é horizontal apenas. Qualquer descuido, a máquina descontrola. Vou dar um exemplo sobre fotografias. Há rumores que há cartões que saem sem fotografia, a imagem da pessoa. Há rumores que não saem assinaturas. Vivemos esses assuntos, mas já aprofundamos, começamos a mobilizar, a explicar aos brigadistas. É um pormenor muito simples. Quando você entra no campo de registro do eleitor, se o entrevistador dita o nome e você falha por não dar um espaço, estragou todo o processo. Não pode dar espaço. Inicia, escreve, o segundo nome é um espaço. Quando dá 2 espaços, estragou, a imagem não vai sair. Tentamos mobilizar. É o que está acontecendo em outros cantos. A informática, ela não tem o mesmo nível em termos de províncias. Agora, segundo pormenor, há uma recomendação. Em caso em que o PVC não responde sobre carga, você está dizendo, todos os dados entram no computador. Está a registrar o caderno, é automático. Há vezes, por exemplo, no momento, as impressoras para boletim não imprimem, mas não é nenhum problema. Chegar às 16 horas, recolhe essas máquinas, a universidade tem armazéns, expõe-se, carrega-se, alguns sítios não têm, carrega-se à noite. E a obrigação é que as máquinas carregam-se abertas, não fechadas. E, estando abertas, ligadas, a qualquer momento ele começa a lançar cartões. Daquele registro feito, daquele cidadão. Por isso é uma recomendação.
papá, sua fotografia não saiu, mas não se preocupe, dados estão aqui, daqui a 2, 3 dias, passa daqui a encontrar seu bem. Estão organizados e mobilizados para esse tipo de recomendação. Então, eles durante a noite, por isso tem algum momento, ficam lá os técnicos, no brigadista lá não está, tudo mais, já imprimiram os cartões, saem. Não é um registro do outro mundo. É aquele feito durante o dia que não foi possível naquele momento. Porque a impressora PVC, ela quer uma energia que ele recebe. Às vezes ele fica parado, desligado. Às vezes ele liga sozinho, começa a lançar cartões. Então lança cartões, o supervisor leva, arruma, compara com o registro, porque todo indivíduo que for a sair o seu cartão sem fotografia, registra o nome e diz, passa por aqui porque é um de 6 cartões. Então compara, o dia seguinte a pessoa chega lá, chama a pessoa entrega. É um processo novo. Okay. Se é novo, temos que encontrar essas dificuldades. Quem sabe, daqui a meses, o próximo processo, podemos encontrar, na fase de atualização, neste caso, ultrapassar esta fase. Então, tem essas dimensões de dificuldade, este próprio processo, por ser novo. Por ser novo. E queremos dizer, como dizer que não é da minha responsabilidade falar sobre o processo em si. Sim. Tem lá os dirigentes da Comissão Distrital, o Serviço Secretário Técnico. Boletins, há impressoras que não tiram boletim, não imprimem boletins. Onde esse processo é a obrigação de tirar, carimbar, arrumar em lotes. Não tiram. Mas há onde sair. Ok. Doutor Job, vamos observar um pequeno intervalo. Surgiu uma questão, mas precisamos mesmo observar este compromisso comercial. Nós voltamos em 1 minuto para a segunda parte do programa. Não saia daí. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham um desconto. Venha ter conosco. Ora viva, voltamos para a segunda parte aqui do Visionário e esperamos sinceramente estar a contar consigo. Partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver o programa Visionário e também possam acompanhar aqui os conteúdos da Vilanculo TV, a sua TV online aqui da nossa cidade. E antes mesmo de ir para o intervalo, dizia que tinha uma última questão a colocar do Dr. Joff. Queria mesmo, há uma reclamação que os cidadãos sempre voltam no dia seguinte para poder levantar os cartões, em algum momento alegam fato de energia. O que tem a dizer sobre isso, Dr. José Filipe? Será mesmo esta questão de energia? Não devia ter havido uma preparação prévia em relação a este ponto? Bom, quando são orientados para voltar no dia seguinte, a razão não é por causa de energia. O cidadão é inscrito no Mobile ID, lá são círculos de dados, impressão digital, só que acontece um momento em que o cartão sai, por exemplo, sem fotografia. Por causa desses erros técnicos que eu abordei há pouco tempo, sobre espaçamento, por aí assim. O que se recomenda, o que se orienta é que a qualquer momento a impressora poderá reconhecer a imagem e vai imprimir, porque os dados estão lá inseridos. E basicamente o cidadão é orientado para poder vir no dia seguinte, não é por causa de energia. Porque não seria óbvio ele inscrever e mudar de dados por aí assim, vai não ter energia. Ok. Muito obrigado. A questão de energia está garantida, sei muito bem. Temos instruções, nós como formadores, cada kit aparece lá uma pasta chamada pasta de costa. Na pasta de costa lá acompanha um painel solar. Um painel solar com boa capacidade de alimentar todo o material. Menos não recordo, agora já não dependemos de baterias, mas sim temos power banks lá dentro que suportam toda a maquinaria. Os que estão aqui na cidade, os que proximidade de corrente elétrica, usam corrente elétrica. Todas as brigadas têm solar. Parece que é um processo que foi desenhado para não falhar. Esperamos sinceramente que o processo que se espera das eleições seja transparente, que seja muito pacífico, e é necessário que quem é de direito passe para poder explicar essa situação aos nossos concidadãos
que sempre colocam alguma preocupação e algumas denúncias. Mas agora, para o nosso segundo ponto, nós dizíamos que tem a ver com também eleições. No ano 2024 tinha que decorrer, segundo o acordo firmado, o acordo de Maputo, entre o governo e o partido Renam, devia se realizar dentro do pacote de DDR as eleições distritais em 2024. E uma comissão criada fora do Parlamento para analisar a viabilidade deste processo acaba de dar a sua resposta dizendo que não é possível que isto aconteça porque tem muitas coisas difíceis de serem geridas. Vamos olhar para esses pontos ou para essa justificação, mas primeiro, Dr. Zé Felipe, eu faço essa questão. Concorda com esta comissão sobre a não viabilização das eleições distritais no próximo ano de 2024? A partir de 2013 até então, 2023, todas as vicissitudes que o país está a atravessar, eu diria que concordo sim. Houve o acordo sim, mas temos que perceber algo pormenor. Há desejar enquanto não tem possibilidade. Há querer enquanto não tem dinheiro para pagar. Então temos que ver esses dois pormenores. Concordo sim, dentro de trâmites legais, o governo criou a comissão para fazer o tal trabalho de inquérito a nível nacional. Já esteve em Cabo Delgado, já há menos de uma semana haviam divulgado os resultados, agora estamos a fazer 15 dias, aumentaram para 45 dias para fazer esse trabalho, mas já saiu o primeiro ponto de vista, sobretudo, avaliaram que não há condições. Mas por simples razões que mesmo um cego pode observar. Razões chaves são duas, mas eu vou acrescentar mais uma razão. A primeira razão é sobre a pandemia da Covid-19 que apareceu, que nos recuou no tempo. Já não vou debruçar sobre a pandemia da Covid-19, que sabe o que trouxe, o que fez. Sim. Outra razão tem a ver com o terrorismo em Cabo Delgado. Deslocados, afetou cerca de toda a zona norte na Pula, Cabo Delgado, tanto como a província de Niassa. Então, estes são resultados. Aquilo faz parte de Moçambique. Quando discutimos aqui, quando o corpo todo ele são, mas tem uma ferida no dedo, dói. Significa que o corpo não está bom. Se não está bom, não vale a pena andar. Vai para o hospital, temos que curar aquela ferida. Então, é essa a tentativa que o governo está a fazer. Criar condições que Moçambique esteja sã. Moçambique esteja em pleno gozo dessa paz, essa liberdade. Mesmo para dizer o último, ou a última razão, diria que são as enxurradas. Porque que acrescentei? Elas têm sido temporárias, né? São fenômenos naturais e são ocasionais. Eu acrescento porque eles também retrocedem o desenvolvimento da economia, são pontes, são escolas, distribuidores de chuvas, por aí assim também impede o avanço do plano quinquenal de governo. Então, reparam nesses três elementos, nessas três razões, coloca-se exatamente um motivo forte. Não há condições para a gente avançar para as eleições de 2024 ligada ou um olhar para eleições distritais. Aliado um TPC que ainda está sendo resolvido, ainda não tem o resultado final, que são exatamente aquelas que nós vivemos, a eleição ou a indicação daquela figura chamada secretário de Estado. O secretário de Estado, na nível da província, apareceu em paralelo ao seu governador eleito, depois está lá uma figura, não está consolidada. Então, temos que consolidar esta figura, depois de ter raízes, uma base sólida, vamos avançar para o distrito. Mas há um pormenor que estava a se colocar aqui, eu escutei um discurso, Sua Excelência, o governador da província de Cabo Delgado, uma avaliação dessa, e diria o seguinte: eu sou governador, por exemplo, aqui em Guiabá, mas está lá Mapote, um administrador de um outro partido, por exemplo. Aquele povo vai ouvir a quem? Se é o governo todo deste povo. Logo há uma falha. Uma falha. Não podemos pensar, correto só pensar, que temos de ter governo, temos de ter dirigentes administradores eleitos a nível do distrito, a partir de variedade de partidos, como fossem municípios. Nós governa, o povo quem governa. Então está aí o problema. Nós podemos estar a reparar assunto de municipalização, mas não é bem assim.
a questão da administração disso é muito diferente do governo local ligado à municipalização. Ok. Temos que ver isso. Há este pormenor que tem que diferenciar. Ele já não tem voz como governo, mas o povo é dele. Mas está lá alguém da oposição, por exemplo. Quando falo de oposição, não estou a falar de não. Estou a falar de um partido diferente do outro. Sim. É oposto. O termo oposição, estamos a falar perante a resistência. Significa que se colocasse, por exemplo, um administrador, se votasse o administrador da oposição, o governador... não tem voz de mandar a ele. O governador não é um órgão do Estado e não de outro partido, não será? O governador é eleito, não? O governador é eleito. É eleito. Então, se tem um governador... Uma lista de um partido. Ok. Então, este partido... Se tem um governador de um partido X e o administrador... com o administrador... O exemplo de poder ser a questão do exemplo da Beira não pode se copiar, parece estar a funcionar. A energia aí... A energia e água. Souberam há pouco tempo sobre a situação da Marginal. Da Marginal, sim. Da Marginal, houveram fundos disponibilizados por países estrangeiros para... Foram pedir. Mas o pedido é concedido com a aval do governo central. Mas eles exaltam alegando que nós que fomos pedir, foi decimado, assado, guisado, desculpa o termo, e citar o nome de falecido, de Judem, estão já a executar as obras, mas está lá o Ministério da Pública, ele diz que esse dinheiro nós pedimos, o dinheiro de Moçambique, é dos moçambicanos, mas estão a repudiar, não, estão a querer usurpar, não, tem que ser sério. Tem um pai em casa, se o filho foi dado uma katana, vai cortar cana atrás, subam todos em casa. Não poderá se sentir, vamos analisar o sentimento que a Renam tem agora deste processo do acordo desenhado em 2018. Não estará a aparecer aqui uma traição em relação a este acordo? Bom, os momentos são outros, já não podemos pensar nesse sentido. A liderança da Renam naquele tempo é diferente do tempo atual. Naquele tempo tinha uma pujança, tinha comunicação. Este atual não tem nenhuma comunicação, está tudo rompido. Vamos deixar as coisas como estão a acontecer, nós não queremos ir a paz. Nós queremos ir avançar com processos eleitorais legais, definidas, para que o cidadão sinta que está no seu território. Dá tempo para fazer a revisão da Constituição, porque a Comissão também alerta para a revisão pontual da Constituição da República de forma a adiar as eleições que já tinham sido programadas para 2024. Eu penso que há regras para a revisão da Constituição. Há regras. Tivemos a Constituição de 1994, a introdução do multipartidarismo, e avançamos para cá, com várias outras fases de 2004. Cada Constituição é para albergar algumas situações. Se chegasse ao consenso, porque a última recomendação sobre este embrulho, sobre aliado às eleições de 2024, recomenda-se que encontre-se consenso entre a liderança, encontre-se a liderança para haver um entendimento. Como houve entendimento, para que aconteça as eleições de 2024 distritais, que haja um entendimento, se é para mexer a Constituição, sentem e mexam, porque a gente tem faca e queijo. Ok. Doutor Jorge, só uma pergunta em relação a este aspecto. Estaremos preparados algum dia para a descentralização de que tanto se fala, principalmente para a questão das eleições distritais? Estaremos algum dia preparados ou... Eu quisera veja. Estaremos com esta confusão? O futuro é promissor. Dentro das características do desenvolvimento e a evolução de uma nação, às vicissitudes de avanços e recursos, que já começamos a vender o gás, poderá entrar em receitas, podemos almejar este passo porque a política evolui, a administração também evolui, a tecnologia em si. Ninguém esperava que chegaremos a esta fase de municipalização. Agora temos a situação de nível provincial. É o que se pensa. Eu penso que podemos chegar. Muito obrigado, José Felipe. Queremos agradecer a si também, Carlos Pedro, que nos acompanhou até este momento. Saiba que é sempre um prazer e nós voltamos para ficar e esperamos sinceramente contar consigo em todos os programas. Partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver o conteúdo aqui do Olho Visionário e também da Vilanculo TV. Marcamos o próximo encontro para a próxima oportunidade, melhor, para o próximo sábado, à mesma hora. Fique bem, até lá.